Olá, alunos EBEG, futuros delegados, futuras delegadas. Estamos nesse nosso segundo encontro dentro da rodada de dicas finais preparatórias para a prova de delegado da Polícia Federal no âmbito da seara material do direito penal. A gente já fez uma introdução, vocês devem estar se acostumando com o ritmo, com a pegada mais ágil, mais rápida do que de comum naquele primeiro encontro, do que normalmente acontece nas nossas aulas. E nessa segunda aula a gente necessariamente vai ter que dar uma intensificada ainda maior, porque senão a gente não consegue ver todas as dicas que eu me predispus dentro de um tempo razoável, já que a lógica, claro, é fazer um revisaço. Tranquilo? Então vamos continuar aqui rapidamente a dica, agora abordando um crime patrimonial. Eu coloquei aí sobre o momento consumativo do roubo, mas também faça a mesma ilação para o crime de furto, ou seja, qual é o momento consumativo do crime de roubo e do crime de furto, do artigo 155, furto, e artigo 157, roubo, ambos lá do Código Penal. Pessoal, isso é muito importante por vários motivos. Dois, sobretudo, porque envolve teorias do momento consumativo com nomes, entre aspas, estranhos, modificação de teoria e, claro, em razão de uma relativamente recente, não tão recente assim, edição de um verbete sumulado do Superior Tribunal de Justiça, súmula 582, que está no seu material, mas deixa o trabalho comigo. Primeiro eu preciso fazer uma rápida explicação, senão você não vai entender da maneira adequada. Pessoal, Pedro, isso aí eu já sei, calma que não é tão simples assim. Hoje, de maneira objetiva, qual é a teoria que prevalece? É a teoria da inversão da posse, ou seja, para que o roubo ou o furto se consume, não é necessária que haja a posse mansa e pacífica por parte daquele que subtraiu o bem. Vamos supor que eu venha a roubar ou a furtar determinado bem. Se eu entender que eu precise da posse mansa e pacífica, eu preciso fugir, ficar tranquilo, calmo, sem nenhum risco, e aí estaria consumado. Essa teoria, que já teve guarida nos tribunais superiores, ela é ultrapassada. Mas anota aí, essa teoria ultrapassada, ela tem a nomenclatura que é cobrada em concurso da teoria da ablatio, ou seja, ablatio. O que é a teoria da ablatio, que é assim que se escreve, mas se pronuncia ablácio, indica? Que furto e roubo se consumam quando houver posse mansa e pacífica do bem subtraído. Prevalece, a gente já viu que não. E qual é a teoria que prevalece, Pedro? Tanto no Supremo Tribunal Federal como no STJ. É a teoria da inversão da posse. Basta a inversão da posse para que o roubo e o furto se consumem. Pouco interessa se essa posse é mansa e pacífica. Por que disso? Eu tenho que explicar o porquê, senão você só decora. E aí, com essa explicação, eu tenho convicção de que você não vai esquecer mais. Por que isso aqui? Imagina, na teoria da ablácio, que exigia a posse mansa e pacífica, existiam situações concretas inusitadas. Imagine a seguinte situação: eu subtraio um bem e saio correndo. Dinheiro, vamos supor, subtrair, sei lá, 5 mil reais em notas de 100. Aí saí correndo, Aí a polícia, o próprio proprietário dos valores sai correndo atrás de mim, tal. Eu tô com a posse, inverteu a posse, inverteu. Só que se eu disser que ela para consumação exige posse mansa e pacífica, o que acontece? Eu não tenho uma posse mansa e pacífica nesse meu exemplo. E durante a minha fuga, o que eu faço? Toco fogo nos 5 mil reais em notas de 100. Perceba que em momento algum eu tive a posse mansa e pacífica. Eu destruí o bem, o numerário, o dinheiro. Gerou prejuízo para a vítima. É um crime patrimonial, tanto o furto como o roubo. Gerou prejuízo, violou o patrimônio, mas eu nunca tive posse mansa e pacífica, porque a minha posse foi invertida, mas não foi mansa e pacífica. Eu não terei o crime de furto ou roubo consumado. Daí os tribunais superiores
tiveram que se inclinar e modificar o seu entendimento, passando à teoria da inversão da posse. Hoje, para furto e roubo, quase que não saía, se consumarem, basta a inversão da posse, pouco interessa se ela é mansa ou pacífica. Agora toma cuidado, última dica de hoje sobre o tema, são as nomenclaturas. A teoria da inversão da posse eu gosto de utilizar porque ela é a mais simples e a mais intuitiva, que nos faz entender. Basta a inversão da posse, não é inversão da posse mansa e pacífica. Só que o seu examinador, meu amor, não vai utilizar muito provavelmente essa nomenclatura. Ela vai utilizar ou o nome da teoria da apreensio ou apreensio, ou ainda a teoria da amócio. Por quê? Porque a teoria da amócio, por mais que alguns candidatos saibam o que é amócio, saibam o que é inversão da posse e saibam o que é ablácio, se confunde. Então lembra que a ablácio é a teoria ultrapassada que exigia posse mansa e pacífica. A amócio, também conhecida como apreensio ou teoria da inversão da posse, dispensa a posse mansa e pacífica, basta que haja essa inversão. Essa teoria foi consubstanciada na súmula 582 do STJ e vai cair na sua prova. Você não vai errar isso, pelo amor de Deus, beleza? Consuma-se o crime de roubo e também de furto, vale dizer, com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Bacana? Beleza. Avança aqui comigo. Atribuição de falsa identidade pode ser compreendida como autodefesa? Existe direito à mentira? O que é inexigibilidade de dizer a verdade? Aqui, mais uma vez, a gente termina flertando com a melhor matéria de todas, que é o processo penal. Mas preste atenção, qual é o que é que eu preciso que você saiba? Súmula. Súmula é imprescindível, você precisa ler súmula. Beleza? Então já reserve um tempo aí na sua preparação para ler súmula. Súmula é imprescindível, já destaquei isso 2 ou 3 vezes. E essa súmula aqui é bem interessante porque envolve diretamente na sua literalidade a autoridade policial. Leia aqui comigo o que é que diz a súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. O que é que acontece aqui, pessoal? Presta atenção, o STJ já chegou a admitir a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho uma criminalidade, tem um monte de mandado de prisão aberto em meu nome. E aí me param na rodovia. E a Polícia Rodoviária Federal pergunta, qual é o seu nome? Aí eu digo, João Carlos, só que é Pedro. Por que eu faço isso? Porque se eu disser que é Pedro Coelho e o cara checar ali, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o cara vai olhar e vai ver um monte de mandado aberto e vai fazer minha prisão. E aí, quando eu digo que eu sou João Carlos, eu estou tentando me esquivar disso. Só que vamos supor que eu não consiga. Aí chega e dentre as várias denúncias eu ganho mais uma de presente, dizendo que eu trouxe uma falsa atribuição de identidade. É crime, crime autônomo lá no Código Penal brasileiro e aí? A minha defesa fala o seguinte, olha, doutor juiz, ele realmente fez essa falsa identidade, ele atribuiu identidade falsa a si mesmo, mas ele fez isso no exercício da autodefesa. A ampla defesa é consubstanciada na autodefesa e na defesa técnica. Defesa técnica é irrenunciável, mas a autodefesa ela pode ser exercida, claro, pelo próprio acusado. E dentro da lógica da autodefesa, existe o direito ao silêncio no aspecto mais amplo, ou, como a gente prefere, o nemo tenetur si detegere, ou direito fundamental de não contribuir para a sua própria destruição. É o nemo tenetur si detegere, ou o direito a não autoincriminação. A dúvida que se punha é a falsa identidade, a atribuição perante a autoridade policial ou judicial de falsa identidade, ela, presta atenção, é
incluída no aspecto amplo da autodefesa. Há algum tempo o STJ disse que sim, mas hoje, sem dúvida alguma, prevalece que não. Beleza, súmula 522. Então, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa. Deixa eu só verticalizar um pouquinho. Cuidado que tem gente escrevendo um monte de besteira, tá? Por quê? Porque tem gente escrevendo, então toma muito cuidado, dizendo que mentir é crime, pelo amor de Deus. O direito pátrio, o direito brasileiro tem um monte de crime que é uma porcaria, que ninguém vê. O cara tropeçar, lei de crimes ambientais, pelo amor de Deus, se estiver andando num parque, tropeçar involuntariamente, culposamente e chutar uma plantinha, isso é crime. Pelo menos destruir uma planta, isso é crime, mas enfim, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que tem um monte de crime, mas um crime que não existe no ordenamento jurídico pátrio é o perjúrio. Tem muita gente que assiste muito filme americano, lá mentira em juízo é crime, tá? Aqui no Brasil não é. A conduta de mentira em juízo é crime. Aí, Pedro, então quer dizer que é direito do réu mentir em juízo? Aí a doutrina afirma que não. Há uma inexigibilidade de dizer a verdade. Que coisa linda, né? Mas por que eu estou dizendo isso? E como se mentir não é crime, como você disse, porque não há perjúrio, por que atribuir falsa identidade é crime? Pessoal, mentir genericamente não é crime. Basta dizer, vamos imaginar a seguinte situação. E aí, a autoridade policial ou o juiz me pergunta, e aí, anteontem, lá onde você estava chovendo ou fazendo sol? E estava chovendo. E eu digo, um solzão, uma maravilha. Estou mentindo? Estou. Isso é crime? Não, não é crime. Há uma inexigibilidade de dizer a verdade. Pelo fato de eu mentir, eu não cometo um crime. Agora, quando eu minto atribuindo a falsa identidade, não é a mentira que é o crime. É porque essa mentira tem um correspondente típico plasmado no Código Penal. E o que o STJ e o STF dizem é que essa mentira não está dentro do aspecto ou do espectro da ampla defesa. Beleza, mas mentir pura e simplesmente não é crime. Mentir atribuindo a si uma falsa identidade é, não pela mentira, mas pelo crime de falsa identidade. Bacana, tranquilo, tatua no braço essa súmula aí que tem cara de prova objetiva e vem caindo com alguma frequência. Inserir informação falsa, Pedro, no currículo Lattes é falsidade ideológica? Esse tema é muito bom. Eu ainda não vi cair, mas eu não sei como, porque muita gente vai se enrolar. E, sobretudo, pela justificativa. Pessoal, imagina aí. Eu até coloquei isso aí porque eu estava lá na defensoria, peguei um caso muito parecido. Eu não vou falar sobre o caso. Essa semana, eu estou gravando aqui, hoje é sexta. Isso, acho que segunda ou terça, chegou um cara, ele participou, enfim, de um instituto federal como professor, ou candidato a professor, e no currículo Lattes dele, presta atenção, estava lá, sabe o quê? Algumas informações inverídicas. E aí? Ele responde por falsidade ideológica nesse caso? E a resposta é não, pessoal. No currículo Lattes, a inserção de informação falsa não é crime. Presta atenção, pelo amor de Deus. E por quê? Pessoal, o currículo Lattes é um documento eletrônico? A dúvida que se punha é se é ou não documento eletrônico. E o STJ disse que não. Por quê? Porque apesar de estar disponível na seara eletrônica, não há uma assinatura digital. Sem assinatura digital, não há como se certificar especificamente de quem colocou aquelas informações e não dá para conferir validade de documento aquele currículo Lattes, beleza? Então, em razão da ausência da certidão, aliás, da assinatura digital, não deverá ser considerado o currículo Lattes um documento eletrônico. E mais uma
outra informação ou mais uma outra justificativa. Não sendo considerado documento eletrônico por ausência de assinatura digital, a gente ainda tem que registrar que é plenamente possível a averiguação, a checagem por quem interesse dessas informações ali indicadas. Se você vai contratar um professor, se você vai conferir alguém, você checa no currículo Lattes, tranquilo, normal, frequente, as informações ali. Só que se você realmente tem interesse, é plenamente possível averiguar aquelas colocações, aquelas descrições, aqueles apontamentos ali constantes. Daí também porque não pode ser considerada a falsa informação ali inserida como o crime de falsidade ideológica do artigo 299 do Código Penal brasileiro. E a falsa declaração de hipossuficiência? Esse tema é bom também, mais para a defensoria, mas nada me surpreenderia se caísse na prova de vocês. A resposta também é negativa. Presta atenção, a justificativa do STJ é que a declaração de hipossuficiência, mesmo em juízo, com o fito, com o objetivo, com o intuito de obter para si os benefícios da assistência jurídica gratuita ou da justiça gratuita, como o pessoal gosta, o que é que acontece? Ela não é crime, mesmo que essa hipossuficiência seja falsa. E isso por quê? Porque essa informação pode ser averiguada pelo juízo a requerimento das partes ou mesmo de ofício a qualquer tempo. Considerando que há essa possibilidade, inclusive de ofício de averiguação, não haveria aqui crime de acordo com o STJ. Por todos, vale conferir o HC 261-074, lá oriundo do Mato Grosso do Sul.